Vamos falar de substâncias? Não, amores. Essa substância aqui, ó, é aula. Segundo, vamos falar de substâncias e misturas, beleza? Ai, que saudade disso, do meu quadro. Vocês se lembram dessa cena? Boa. Era bom dia, né? Agora é boa noite, meus amores. Vamos lá. As substâncias, elas vão ser formadas por elementos químicos, exatamente. Esses elementos que estão aqui, tabela periódica, apresento ela para vocês. Então, as substâncias, elas vão ser formadas por elementos químicos. Já as misturas, não. As misturas, elas vão ser formadas por componentes. Lembra de mistura para bolo? Exatamente, eu coloco ovo, manteiga, farinha, não sei o que, nananá. Então, eu vou ter os componentes da minha mistura. Lembrando que as substâncias, elas podem ser simples ou compostas, mesmo sendo consideradas substâncias puras. Então, as substâncias simples, por exemplo, elas vão ser formadas por um único elemento químico. Já as substâncias compostas, elas vão ser formadas por dois elementos químicos. Lembra aí de água, beleza? Eu falei dois elementos químicos, mas podem ser dois elementos químicos ou mais, beleza? As misturas, elas vão ser chamadas de homogêneas ou heterogênea. Homo, igual, homo, beleza? Heterogêneas são diferentes. Então, homogêneas eu não consigo identificar esses componentes. Quando você vai fazer lá sua mistura para bolo, ele pede lá nas instruções, misture até se tornar homogêneo, até você não conseguir identificar o que é manteiga, o que é ovo e o que é farinha, beleza? Já as misturas heterogêneas, eu consigo identificar algum componente, é possível identificar algum componente ou identificar alguma fase desse sistema, beleza? Repare, se eu considerar esse sistema aqui, esse vasinho de planta, eu tenho raízes, eu tenho água, eu tenho ar aqui também. Eu poderia dizer que isso aqui era uma mistura? Eu poderia dizer que isso aqui era uma mistura homogênea ou heterogênea? Se eu considerar todos os elementos que eu falei, raízes da planta, água e ar, então eu tenho uma mistura heterogênea e eu consigo identificar diferentes fases. Se eu colocasse areia aqui no fundo, eu teria mais uma fase dessa minha mistura, beleza? Pedir para você pensar em água e aí eu vou dar 3 exemplos de água aqui que pode cair na sua prova e você não vai errar nessa classificação. A primeira fórmula que eu tenho aqui, e aí você já pega esse bizu, que substância sempre é muita coisa, né? Mas normalmente vai ser representado por uma fórmula química, então H2O, substância, beleza? Vou classificar como substâncias. Elementos, eu tenho quantos elementos aqui? 2 elementos, eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Agora e aqui, aquela famosinha da propaganda, H2O, eu tenho um agrupamento hidroxila aqui, tá vendo? Mas vocês ainda conseguem perceber que eu só tenho a formação por 2 elementos químicos, e aí é uma substância ou uma mistura? É uma substância. É uma substância composta, porque 2 elementos químicos. E a água mineral, Rafa? Mistura. Por quê? Porque se você olhar o rótulo da sua água mineral, você vai ver que existem outros sais minerais presentes. Então, vai existir esses elementos químicos? Sim, mas vai ter potássio, vai ter zinco. Não é esse negócio aí não, viu? Agora, esse macetinho aqui é pra galera do ensino médio. Preste atenção nesse gráfico aqui. Memorize esse gráfico na sua mente, que você vai matar todas as questões de substâncias e misturas, beleza? Repare, perceba que a minha linha aqui ela está perfeitamente reta. Se você não está enxergando reta, você tá com problema de visão. Repare, eu tenho aqui a análise do comportamento de temperatura de determinada substância ou de determinada mistura. A gente vai avaliar isso. Como que a gente vai avaliar isso? Nós vamos observar a temperatura, se essa temperatura aumenta em decorrência do tempo. E aí eu vou analisar o ponto de fusão, brincadeira, não é Dragon Ball não. Ponto de fusão é a passagem do sólido para o líquido e o ponto de ebulição é a passagem do líquido para o gasoso, beleza?
Se isso aqui, se o meu gráfico ele se mantém constante no ponto de fusão e no ponto de ebulição, significa que eu tenho uma substância pura. As misturas, elas não são caracterizadas por ponto de fusão e ponto de ebulição constantes nessa transição de estado físico. Agora, claro que existem as exceções, que são as misturas eutéticas e misturas azeotrópicas. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí, compartilha com um amiguinho e comenta, quero parte 2, que eu venho trazer pra vocês, beleza? Muita saudade, muita saudade, muita saudade.